criminalística é a ciência que desvenda crimes através de vestígios. Ela não se confunde com a criminologia, que estuda as causas do crime, e nem com o direito penal, que define os crimes e as penas. A criminalística é prática, objetiva e trabalha com evidências materiais. Imagine uma cena de furto em uma residência. O perito criminal chega ao local e começa a procurar impressões digitais, marcas de arrombamento, fios de cabelo, manchas de sangue e por aí vai. Cada um desses elementos pode contar uma parte da história do que aconteceu ali. Hoje você vai entender como a criminalística funciona, quais são seus princípios e como os peritos trabalham. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu coloquei uma meta desafiadora, que é chegar a 1 milhão de inscritos, e eu peço a sua ajuda. E se você quer entender o direito de maneira descomplicada, o link do curso Primeiros Passos no Direito está logo ali na descrição do vídeo. Vamos lá! A criminalística é a disciplina que aplica conhecimentos científicos e técnicos para examinar vestígios encontrados na cena de um crime. A criminalística se baseia em alguns princípios fundamentais que você precisa conhecer. O primeiro é o princípio da troca de locar, que diz que todo contato deixa um rastro. Quando uma pessoa entra em um ambiente, ela inevitavelmente deixa algo e leva algo consigo. Pode ser uma fibra de roupa, pode ser uma poeira nos sapatos, pode ser um fio de cabelo. Por exemplo, se alguém invade uma casa e encosta em uma janela, pode deixar impressões digitais ou fragmentos de pele. Ao mesmo tempo, pode levar consigo fragmentos de vidro ou poeira que estava naquela janela. Esse princípio é a base de toda investigação criminal moderna. Outro princípio importante é o da preservação do local do crime. Quando um crime ocorre, a primeira providência deve ser isolar a área para que nenhum vestígio seja contaminado ou destruído. Se as pessoas circulam livremente pela cena, elas podem pisar em pegadas, mover objetos, contaminar amostras biológicas. Por isso, a preservação é fundamental. Imagine um homicídio que acontece em uma via pública. Se dezenas de pessoas passam pelo local antes da chegada da polícia, pegadas do autor do crime podem ser apagadas, objetos podem ser movidos e a reconstrução do crime fica comprometida. A cadeia de custódia é outro conceito essencial na criminalística. Ela representa o registro detalhado de todas as pessoas que tiveram contato com uma evidência, desde sua coleta até sua apresentação em juízo. Cada vestígio precisa ser documentado, fotografado, coletado adequadamente, embalado, lacrado e transportado seguindo protocolos rigorosos. Se a cadeia de custódia for quebrada, a evidência pode ser questionada ou até invalidada no processo. Por exemplo, se um perito coleta uma amostra de sangue, mas não registra adequadamente quem a transportou ou onde ela ficou armazenada, a defesa pode alegar contaminação ou troca de amostras, e aquela prova perde valor. Agora vamos falar sobre os tipos de perícia. A perícia direta é aquela realizada no próprio local do crime ou sobre o corpo de delito. O perito vai até o lugar onde o fato aconteceu e examina tudo pessoalmente. Já a perícia indireta acontece quando não é possível examinar diretamente o objeto ou o local. Então o perito trabalha com base em documentos, fotografias, laudos anteriores ou depoimentos. Por exemplo, se uma casa onde ocorreu um crime foi demolida, o perito pode fazer uma perícia indireta, analisando fotos e relatórios feitos na época. Existem também várias áreas de especialização dentro da criminalística. A balística forense estuda armas de fogo, munições, trajetórias de projéteis. Quando um disparo é efetuado, o perito pode identificar a arma usada, a distância do tiro, o ângulo de disparo.
A documentoscopia examina documentos para detectar falsificações, adulterações ou identificar a autoria de textos e assinaturas. Imagine alguém que falsifica a assinatura do pai em um testamento. O perito documentoscópico vai analisar a pressão da caneta, traçado, inclinação e pode identificar que aquela assinatura é falsa. A papiloscopia é a ciência que estuda as impressões digitais. Cada pessoa tem um padrão único de linhas e sulcos nas pontas dos dedos, e esse padrão não muda ao longo da vida. Quando alguém toca em uma superfície, pode deixar impressões digitais que servem para identificação. A genética forense trabalha com DNA encontrado em vestígios biológicos como sangue, saliva, cabelo, sêmen. O exame de DNA é extremamente preciso e pode vincular uma pessoa a uma cena de crime com altíssimo grau de certeza. Por exemplo, se em um caso de estupro é coletado material genético do autor, o exame de DNA pode identificar o agressor, comparando o material coletado com amostras de suspeitos. A toxicologia forense investiga a presença de substâncias tóxicas, drogas, venenos no organismo. Ela é fundamental em caso de envenenamento, overdose ou quando se suspeita que a vítima estava sob efeito de entorpecentes. A entomologia forense usa insetos encontrados no corpo para estimar o tempo da morte. Moscas e outros insetos colonizam cadáveres em estágios previsíveis. Então, analisando os insetos presentes, é possível estimar há quanto tempo a pessoa morreu. Imagine um corpo encontrado em uma área de mata. O perito entomologista coleta larvas de moscas e, baseado no desenvolvimento delas, pode dizer que a morte ocorreu aproximadamente 5 dias antes. É importante você saber que o laudo pericial é um documento técnico elaborado pelo perito após examinar os vestígios. Esse laudo descreve o que foi examinado, os métodos usados e as conclusões alcançadas. O laudo pericial tem valor probatório no processo, mas não vincula o juiz. O juiz pode discordar das conclusões periciais se houver outras provas que apontem em direções diferentes. No entanto, na prática, os laudos periciais têm grande peso, porque são elaborados por profissionais técnicos e especializados. O perito criminal precisa ter formação de nível superior em áreas como medicina, farmácia, química, biologia, engenharia, odontologia, dependendo da especialidade. Ele presta concurso público e atua com independência técnica. Isso significa que ele responde apenas à verdade dos fatos revelada pelos vestígios, sem se submeter a pressões externas. A imparcialidade do perito é fundamental para a confiabilidade do sistema. Além do perito oficial, as partes no processo podem nomear assistentes técnicos. O assistente técnico é um profissional contratado pela defesa ou pela acusação para acompanhar a perícia, questionar as conclusões do lado oficial e apresentar pareceres alternativos. Isso fortalece o contraditório e permite que ambos os lados tenham acesso técnico qualificado. Entender essas noções de criminalística é fundamental para quem estuda o direito penal, o processo penal, especialmente para concursos. Muitas questões cobram conhecimento sobre princípios periciais, tipos de perícia, cadeia de custódia e validade probatória dos laudos. Além disso, compreender como funciona a investigação científica de crimes ajuda você a ter uma visão mais completa e realista do sistema de justiça criminal. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Sabe, muita gente acha que aprender direito é algo reservado para poucos. Mas a verdade é que qualquer pessoa pode aprender, desde que tenha vontade de verdade. O que geralmente falta não é capacidade, e sim é uma base para começar. Eu mesma passei por muita dificuldade quando eu comecei a estudar direito. Tudo parecia confuso, desconectado, difícil demais. Mas com o tempo eu descobri quais são os assuntos essenciais que formam a base de tudo. E quando eu dominei essa base, tudo mudou. De repente, o direito fez sentido. E agora eu quero que você também tenha acesso a essa base. Foi por isso que eu criei o curso Primeiros Passos no Direito. Sabe aquela sensação de olhar para os livros e não entender nada? Aquela insegurança de não saber por onde começar? Aquela confusão de estudar várias coisas, mas não conseguir conectar uma com a outra? Eu sei exatamente como é isso, e eu também sei que não é culpa sua. O problema é que existe uma lógica no direito que muitas vezes não se explica às pessoas, que poucos conseguem enxergar, e que muitas vezes nem as faculdades sabem ensinar.
Mas quando você domina essa base, quando você entende a estrutura por trás de tudo, de repente as peças começam a se encaixar. Você ganha clareza, você ganha segurança, você para de se sentir perdido e começa a ver o caminho. E o melhor de tudo é que isso não precisa ser complicado. O curso Primeiros Passos no Direito foi criado justamente para ser simples, direto, fácil de entender. Qualquer pessoa pode aprender. Você pode aprender. E olha, se você ainda não tem certeza se o curso é para você, sem problemas. Você tem 7 dias de garantia. Pode entrar, testar, assistir às aulas e se não gostar, pode pedir o seu dinheiro de volta. Simples assim. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, se esse ainda não é o momento certo para você entrar no curso, por qualquer motivo que seja, tá tudo bem também. O curso é o caminho mais rápido, mas você também pode continuar assistindo aos vídeos gratuitos aqui do canal. Se você assistir alguns vídeos por dia, todos os dias, em muito pouco tempo, você já vai perceber uma diferença enorme no seu entendimento. E sabe por que conhecer o direito é tão importante? Porque quando você conhece os seus direitos, você não é facilmente enganado, você não é manipulado, você toma decisões mais conscientes. E isso incomoda quem se beneficia da ignorância alheia. Então aprenda o direito pelo seu próprio bem, pelo bem da sua família, pelo bem do seu futuro. Eu preparei uma lista com vídeos gratuitos que vão te ajudar ainda mais a entender o direito. Assista pelo menos mais um vídeo hoje. O seu eu do futuro vai te agradecer. Até!